Fala galera que curte o canal do Gandaia, estamos aqui hoje para mais um vídeo de palpites e análise placar exato. Também para a quarta-feira de futebol tem muita Champions League também para você, beleza? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like, compartilha o vídeo para o YouTube entender, né, que você tá gostando, beleza galera? Então sem mais delongas, já vamos para o vídeo. Vamos começar com Sparta Praga e Red Bull Salzburgo, né, o jogo pela Champions, o jogo é em Praga. Certo? Então, um jogo bastante duro, jogo na minha visão para gols, são duas equipes que gostam de marcar gols, né? Lembrando que a terça-feira foi muito boa, né, de Champions League, então o Sparta que nos últimos 5 jogos não perdeu, foi um empate e 4 vitórias. Salzburgo vem de derrota, mas é um time, como eu falei, que gosta de marcar muitos gols, né? Então, nas previsões aí das casas de aposta dá um jogo muito igual, certo? Quem quiser cravar uma moedinha no empate seco, dá para ir sim. É um jogo com cara de empate, mas também é um jogo, como eu falei, para over gols. Jogo para 1-1, 2-2, certo? Mais de 1,5 gol na partida tá pagando 1,19, a média das casas de aposta, 80% de chances de isso acontecer. Beleza? A taxa de sucesso nesses jogos, os últimos 10 jogos do Sparta foram 8 vitórias, os últimos 10 jogos do Salzburgo foram 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Vamos começar com Sparta Praga e Red Bull Salzburgo. O jogo pela Champions, o jogo é em Praga, certo? Então, um jogo bastante duro, jogo na minha visão para gols, são duas equipes que gostam de marcar gols, né? Lembrando que a terça-feira foi muito boa, né, de Champions League, então o Sparta que nos últimos 5 jogos não perdeu, foi um empate e 4 vitórias. Salzburgo vem de derrota, mas é um time, como eu falei, que gosta de marcar muitos gols, né? Então, nas previsões aí das casas de aposta dá um jogo muito igual, certo? Quem quiser cravar uma moedinha no empate seco, dá para ir sim, é um jogo com cara de empate, mas também é um jogo, como eu falei, para over gols. Jogo para 1-1, 2-2, certo? Mais de 1,5 gol na partida tá pagando 1,19, a média das casas de aposta, 80% de chances de isso acontecer. Beleza? A taxa de sucesso nesses jogos, os últimos 10 jogos do Sparta foram 8 vitórias, os últimos 10 jogos do Salzburgo foram 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Galera, que jogo! Manchester City contra a Inter de Milão. O jogo é na Inglaterra, na casa do City. A gente sabe que o City é muito forte. E mesmo enfrentando a Inter, que também é muito forte, eu acho o City favorito. Os últimos 5 jogos do City foram 4 vitórias e 1 derrota. Os últimos 5 jogos da Inter, 2 vitórias e 3 empates. Apesar de não ter perdido, vem oscilando. Então eu vejo o City com favoritismo. E as casas de aposta dão esse favoritismo para o City. Uma odd média aí de 1,50, né, para a vitória do City. Over 1,5, eu acredito que bate fácil. Tá 1,16, né? 75% de chance de acontecer, certo? Então eu iria na vitória do City ou over 1,5. Taxa de sucesso aí, os últimos 10 jogos do City, 6 vitórias. Os últimos 10 jogos da Inter de Milão foram 4 vitórias, beleza? Vamos para o próximo jogo. Celtic da Escócia contra Slovan Bratislava. Jogo para gols. Mais um leve favoritismo aí para o Celtic por estar jogando em casa. O Celtic nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, seu campeonato local. O Slovan nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Então o Celtic jogando em casa é favorito. Vocês podem ver que as casas de aposta dão um favoritismo para o Celtic, né? E eu concordo também, então dá para você ir na vitória do Celtic e over 1,5 como sempre. Esses jogos da Europa League, Champions League, Conference League, dá para você apostar no over 1,5, porque realmente sai muitos gols, beleza? Então over 1,5, vitória do Celtic. Taxa de sucesso nesses últimos 10 jogos do Celtic, 10 vitórias. Os últimos 10 jogos do Slovan Bratislava, 7 vitórias. Então Celtic favorito. E vamos para o próximo jogo. Clube Bruges, Borussia Dortmund, jogo na Bélgica. Acredito eu também que é jogo para gols. Como vocês sabem, over 1,5 vai cair muito bem. Os últimos 5 jogos do Bruges, 4 vitórias e 1 empate. Os últimos 5 jogos do Dortmund, 4 vitórias e 1 empate. Duas equipes que gostam de fazer gols. As casas de aposta estão dando aqui uma igualdade muito grande. Então aqui tem que ter cuidado ao apostar nesse jogo, certo? Para você não ir seco no Dortmund, nem seco no Bruges. Muito arriscado. Mas over gols é muito válido. Então nesse duelo, né, eu iria em over 1,5, tá com 1,22 uma odd, então é muito válido também. Agora tem o under 3,5. O under 3,5 tá com odd de 1,41. Pode ser que aconteça, né? O under 3,5, para quem não entende, pode sair até 3 gols. Se sair mais de 3 gols, já dá head. Então dá para ir no over 1,5 e dá para ir no under 3,5, certo? Então seriam os dois mercados que a gente entraria nesse duelo. Os últimos 10 jogos do Bruges, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Dortmund, 5 vitórias. Bora para o próximo jogo.
Chegamos no jogo do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que tá voando no seu campeonato local, enfrentando o Girona, que caiu muito de rendimento. Então o Paris é muito favorito para esse duelo. Os últimos 5 jogos do Paris, um empate, 4 vitórias. O Girona vem oscilando bastante, vem de uma goleada dentro de casa para o Barcelona. O Barcelona meteu 4 neles, né? Então Paris Saint-Germain é muito favorito, certo? Na minha visão, tá com a odd até um pouco desregularizada, porque 1,49 eu acho muito alto na vitória do Paris Saint-Germain, certo? Então tem muito valor essa odd. Eu iria seco no Paris Saint-Germain, dar uma carga aí no Paris. Over 1,5 pagando 1,16. Então acredito que over 1,5 vai dar. Quem quiser ir também Barcelona marcando 2 gols, pode ir também. A taxa de sucesso para esses jogos, os últimos 10 jogos do Paris Saint-Germain, 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Girona, 3 vitórias. Então vamos para o próximo jogo. Pela Série B, teremos Sport Goiás. É o Sport Recife, que é o 4º colocado do campeonato, vai enfrentar o Goiás, que é o 9º, né? Mas é uma briga direta ali pelo G4, né? O Goiás tende, né, a brigar até o final pelo G4, então vai ser um jogo bastante duro, certo? O Sport, que nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. Goiás vem oscilando bastante entre derrotas e vitórias, então por estar jogando em casa eu vejo um favoritismo do Sport, mas cravar uma vitória seca do Sport é um pouco arriscado. Então se for vitória do Sport seco, joga só uma moedinha. Caso empate, eu acredito que seja válido, e over 1,5 também. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Sport, 5 vitórias do Sport. Os últimos 10 jogos do Goiás foram 3 vitórias, beleza? Então vamos para o próximo jogo. Continuando na Série B, Vila Nova e Chapecoense. Chapecoense que vem de vitória em cima do Ceará, mas ainda está na zona de rebaixamento. Vila Nova está brigando ali no G4. Então Vila Nova jogando em casa tem um favoritismo sim para esse duelo. As casas de aposta dão aí 1,81 em média para a vitória do Vila Nova. Então quem quiser arriscar é válido, porque o Vila Nova é favorito para esse duelo, certo? Taxa de sucesso nos últimos 10 jogos do Vila Nova, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos da Chape, 2 vitórias, beleza? Vamos para o próximo jogo. Teremos também pela Série B o jogo na Amazonas e Operário. É um Amazonas que vem bem aí na competição, certo? Vem ali na 11ª colocação, igual com o Operário, porém vem com 5 jogos aí sem derrotas. Então o Amazonas jogando em casa é um time muito forte, certo? E a taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Amazonas, 4 vitórias, os últimos 10 jogos do Operário, 3 vitórias. Nesse duelo aqui, eu colocaria uma moedinha na vitória do Amazonas, certo? Daria para você colocar uma carga um pouco maior, Amazonas empate, né, no dupla chance, ou over 1,5, certo? Nesse duelo, são duas equipes aqui que saem muito pro jogo, certo? Tem dificuldade de marcar gols, mas sai muito pro jogo, então dá para você fazer uma fezinha no over meio também nesse duelo. Continuando na Série B, Coritiba e Ceará, o Ceará que decepcionou e perdeu no último jogo para a Chape que era a pior mandante da competição. Então o Coritiba jogando em casa, eu vejo um leve favoritismo para o Coritiba que está em 12º, o Ceará está em 6º, então é uma briga direta ali pelo G4. A nossa taxa de sucesso, Ceará nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, Coritiba nos últimos 10 jogos, 4 vitórias. Para esse duelo eu iria no over 1,5, é isso mesmo, pode ir, over 1,5. Ah, André, você fala muito over 1,5, galera, aqui eu coloco as melhores partidas para gols também. Então over 1,5 nesse duelo, ou Coritiba empate no dupla chance, beleza? Vamos para o próximo jogo. E o último jogo da Série B, e o último jogo aqui da nossa análise, antes de vir o nosso bilhete, América Mineiro e Paysandu. O América Mineiro que vem numa sequência muito ruim, uma vitória nos últimos 5 jogos, Paysandu também. Então Série B é sempre muito difícil apostar, mas o América está na 7ª colocação e vai jogar em casa, contra o Paysandu, que é o 14º. Então vejo o América Mineiro com um leve favoritismo para esse duelo. Quem quiser cravar uma vitória do América Mineiro, né, pode colocar uma moedinha. Se quiser ser um pouco mais seguro, dá para você ir aí dupla chance no América empate. O América que nos últimos 10 jogos foram só 2 vitórias. Paysandu nos últimos 10 jogos apenas 1 vitória. Beleza? Então galera, essas foram as nossas análises. Fica agora com o nosso bilhete pronto com a odd super top. Link na descrição aqui da nossa casa de aposta. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.